resposta. Estamos falando de profissionais da pesca. Estamos falando de pessoas que trabalhavam com pescaria. E a palavra do Senhor vem falando de uma pesca maravilhosa acontecer. Antes da pesca extraordinária acontecer, Pedro, Tiago e João saem de casa. Sai de casa no propósito de fazer aquilo que eles faziam sempre. Sai de casa para fazer aquilo que eles já estavam acostumados a fazer. Eles eram profissionais, então eles sabiam qual o melhor horário. Eles sabiam como um barco deveria estar. Eles sabiam qual tipo de pessoa eles deveriam levar. Eles sabiam que tipo de rede deveriam usar. Eles estavam preparados. E é isso que eu quero que você entenda. Eles sabiam a rede, eles sabiam o horário, eles sabiam o companheiro, eles tinham um barco, tinham o horário certo, a rede alinhada. Nada podia dar errado. Nada podia dar errado, é profissional. Uma coisa é você fazer algo que não está no seu costume. Outra coisa é você fazer aquilo que você tem habilidade, aquilo que você tem jeito, aquilo que você é acostumado. E essa era a situação de Pedro, de João e de Tiago. Estava lá fazendo o que era acostumado. Joga a rede para um lado, nada de vir peixe. Joga a rede para o outro lado, nada de vir peixe. Tenta mais uma vez, nada de vir peixe. E assim foi a noite deles. Lançaram, tentaram, trabalharam, se esforçaram, mas no final não pegaram nada. Quem nos conta isso é o próprio Pedro, dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós nos esforçamos, mas nada conseguimos pegar. Essa é a situação de Pedro. Tenta mais uma vez, vamos tentar de novo. E nessa brincadeira a noite toda se passou. E nessa brincadeira a madrugada inteira se passou. A gente trabalhar muito e ter muito resultado é recompensador, até vale a pena. A gente vai olhar para o tanto de esforço que a gente fez, para o resultado, e vai até esquecer o tanto que trabalhou. Trabalhar muito e ter um pouco de resultado vai fazer a gente se questionar, vai fazer a gente olhar: será que eu não estou trabalhando direito? Porque a gente vai pesar na balança. Olha o tanto que eu trabalhei, olha o resultado que eu colhi. Algo de errado eu estou fazendo. Mas imagina você trabalhar muito, se esforçar muito, dar o seu melhor e o resultado não ser nada. O resultado não dá em nada. Isso é frustrante. E é essa situação que Pedro está vivendo. Sabe, isso é desgastante. Isso é um cansaço espiritual, mental muito grande para quem trabalhou a noite toda. E essa é a situação de Pedro. Chega no final da noite, não pegou nada. Trabalhou, se esforçou, deu o seu melhor e fracassou naquilo que era a sua profissão. Esse foi o resultado da noite de trabalho. Então lá vai eles: não, vamos embora, não dá mais. Vamos para a margem, vamos para a praia, lavar a rede e amanhã a gente tenta de novo. Então essa história terminaria frustrada. Essa história terminaria desgastante. Essa história terminaria cansativa. Essa história terminaria preocupante até Jesus chegar nela. Qual era a história que Pedro ia chegar em casa e contar? Trabalhei, não deu em nada. Fui frustrado, fiquei cansado, me esgotei e não deu em nada. Só que lá vem Jesus, junto de uma multidão. Ele sempre andava acompanhado de uma multidão. E a multidão queria milagre. A multidão queria manifestação. A multidão queria ouvir Jesus falar. Jesus diz: já que a multidão quer milagre, já que a multidão quer manifestação, já que a multidão quer me ouvir falar, pois hoje eu mudarei a história de uma pessoa. Pois hoje eu mudarei a história de um homem. Eu vou unir. A multidão quer milagre, quer manifestação, e tem alguém frustrado, tem alguém cansado. Então vai ser eu que vou usar o barco e vou fazer o sobrenatural. Eu quero que você entenda: o recado de Deus para a tua vida é esse. Enquanto você deixa Ele usar
usar o teu barco, Ele trabalha. Enquanto você deixa Jesus usar o teu barco, Ele te usa, Ele derrama graça, Ele escreve uma nova história. Satanás disse: é frustração, é desgraça, não vai ter jeito, não vai dar em nada. Deus diz: vai não, porque eu vou chegar e vou usar o barco. Essa é a situação de Pedro. E lá está lá, e Lucas vem relatar que ele olha e vê 2 barcos. Pescadores estão na areia, lavando as suas redes. Lá está Pedro, desgastado, cansado, frustrado. A noite anterior não foi legal. A noite anterior não foi favorável. A noite anterior foi desgastante. Mas Jesus chega diante dele e diz: eu quero usar o teu barco hoje, Pedro. O barco que eu vou usar para pregar hoje vai ser o teu. O barco que eu vou usar para abençoar o povo vai ser o teu. E a gente olhando assim, sem saber como vai ser o resultado da história, parece uma insensibilidade da parte de Jesus. Sabe? Pedro trabalhou, Pedro se esforçou, Pedro está cansado. E já chega Jesus dizendo: eu vou usar o teu barco. Pedro estava se preparando para ir para casa. Jesus chega e diz: eu vou usar o teu barco. Parece que Jesus não se importa. Parece que Jesus nem sabe da história de Pedro. E se sabe, não se importa, porque está nem aí. Está dizendo para Pedro: eu vou usar o teu barco. Então Jesus chega lá e diz: eu vou usar o teu barco. E Pedro, ele poderia usar um monte de desculpa. Pedro poderia dizer: hoje não, Jesus, hoje eu estou cansado. Sabe, Jesus, se você não sabe, eu vou te contar. É que eu trabalhei, me esforcei e não tive nenhum resultado. Então hoje não, Jesus. Pedro poderia dar muito bem essa notícia para ele. Poderia muito bem dar essa resposta para Jesus. Mas Pedro não faz isso. Quando Jesus chega diante de Pedro, ele diz: Senhor, se o Senhor quer usar o meu barco, então pode usar. Pedro tinha todos os motivos para dizer: hoje não, Jesus. Mas Pedro entende que é melhor ser deixado Jesus usar. Pedro poderia usar a desculpa: o Senhor me perdoe, o Senhor me desculpe, mas hoje não. Pedro poderia, mas Pedro fez o que eu e você muitas das vezes fazemos, com vontade de dizer não, com motivo de dizer não, com sentimento de dizer não, mas mesmo assim a gente olha para Jesus e diz: eu vou fazer, Senhor. Senhor, pode me usar, usa o barco. Eu estou cansado, mas o barco é teu. Eu estou cansado, mas a minha boca é tua. Eu estou cansado, mas a minha perna é sua. E a gente se coloca no lugar de Pedro. A gente muitas das vezes age como Pedro, dizendo: Senhor, eu não queria, mas eu vou. E lá está Pedro, empurrando o barco para Jesus. E ele não está contando o que aconteceu com ele. Pedro simplesmente coloca Jesus num lugar favorável. Sabe, para que a multidão possa ser abençoada. Pedro, ao invés de usar um monte de desculpa, Pedro, ao invés de se questionar para Jesus, porque quem é que não poderia resolver o seu problema se não fosse Jesus? Só que Pedro entende que quando Jesus quer usar o barco dele, ele não deve se lamentar, ele não deve se questionar. Pedro empurra o barco, colocando Jesus no lugar favorável para que a multidão possa ser abençoada. E aí deixa eu te contar um negócio. Quantos Pedros não tem aqui nesta noite? Cansado, frustrado, cheio de problema, mas veio para o culto para colocar Jesus no lugar favorável, para dar o seu melhor no louvor, para dar o seu melhor na canção, para dar o seu melhor na adoração, para ouvir Jesus falar. Porque Pedro faz isso. Quantas pessoas, quantos Pedros não tem aqui e deixou uma família problemática em casa? Quantos Pedros não tem aqui e deixou um marido perturbado em casa, uma esposa perturbada em casa, dívidas, problemas, mas veio colocar Jesus no lugar favorável. E louvado seja isso, porque quando a gente prioriza Jesus, quando colocamos Jesus num lugar favorável da nossa vida, Ele vem com resposta, Ele vem com recompensa, Ele vem com transformação. Por mais que na hora a gente não compreenda,
Porque Pedro nessa hora estava vivendo só o fracasso. Pedro nessa hora estava vivendo só o desgaste. Pedro nesse momento estava vivendo só um sentimento de solidão, o sentimento de decepção. Só que ele deixa Jesus usar. Então lá está Pedro, deixando Jesus usar. E quando Pedro faz isso, Pedro deixa Jesus bem à vontade. Pedro deixa Jesus pregar bem à vontade. E o versículo vem falar que Jesus pregou até terminar. Jesus pregou à vontade. Jesus deixou Pedro pregar até que terminasse. Não tinha Pedro perturbando Jesus, dizendo: olha, tem hora. Não tinha Pedro perturbando Jesus: olha, tem que acabar agora. Sabe? E pode ser que na multidão tinha muita gente olhando e dizendo: eu queria ser Pedro. Ai, como eu queria que fosse o meu barco. Ai, como eu queria que fosse Jesus me usando. Mas ninguém tem noção do que Pedro estava passando naquele momento. Ninguém tem noção do que Pedro estava sentindo naquele momento. E lá vai estar Jesus, abençoando a vida das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus pregou tudo o que ele queria pregar. Isso significa que Pedro não ficou dizendo a Jesus: sabe, ai, mestre, termina logo. Ah, Jesus, me termina logo. Termina logo, fala logo, usa logo. Não. Isso nos ensina que quando Jesus quiser nos usar, a gente não devemos colocar a nossa situação como ponto limitante. Não devemos colocar a nossa situação como dizendo: chega, Jesus. Não. Devemos deixar Jesus à vontade. Porque é quando trabalha, porque é quando Ele fala. Por mais que a gente veja as pessoas sendo abençoadas ao invés de a gente. Por mais que às vezes a gente esteja cansado, a gente esteja perturbado, a gente esteja cheia de problemas, mas deixa Jesus te usar. Obedece a voz de Jesus. Cumpre aquilo que você tem que cumprir. Porque enquanto você está fazendo isso, Jesus está cuidando. E foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro deixa Jesus à vontade. Jesus trabalha, se esforça, fala com o povo, houve manifestação. Jesus pregou tudo o que tinha que pregar. Até o momento em que Jesus diz: Pedro, empurra o barco mais um pouquinho. Pedro, empurra o barco mais profundo. Pedro poderia dizer: não, Senhor, o Senhor já me tirou da areia, me trouxe para o raso, agora você quer que eu te leve mais profundo? Só que devemos entender que a nossa situação não pode limitar aquilo que Jesus quer fazer. A sua situação não pode colocar Jesus num lugar desfavorável. Está doente, tudo bem, mas porque você está doente não significa que Jesus não continua curando. Você está doente, mas o nosso Deus continua curando. Eu não posso pregar sobre portas abertas, porque as portas estão fechadas para mim. Ei, a porta está fechada para você, mas o nosso Deus continua abrindo portas. Ei, você que tem que começar a entender que a sua situação não pode limitar Jesus. O que você está vivendo não pode limitar Jesus. Ele vai muito além de você. Ele vai muito além do que você vive. Ele vai muito além do teu conhecimento. Então se coloca no lugar de Pedro e começa a dizer: Senhor, na minha vida o Senhor vai estar no lugar favorável. Não pode acontecer para mim, mas o Senhor continua fazendo. E o Senhor vai usar o vaso. O Senhor, deixa o Senhor usar o teu barco. Ah, mas a minha casa está perturbada. Ah, mas as portas estão fechadas para você. Mas o nosso Deus continua sendo Deus que abre porta, que muda a estrutura, que restabelece famílias. Entenda, não limite Jesus ao que você está passando. Não limite Jesus ao que você está enfrentando. É você que está enfrentando. E se você colocar no lugar de Pedro, deixando o seu barco ser usado por Ele, grandes coisas Ele vai fazer. Porque se Pedro desse para trás dizendo: Senhor, até agora eu fui bom, até agora eu deixei você usar, até agora eu deixei você falar, até agora eu me disponibilizei para ajudar o Senhor, mas agora não dá.
Pedro não tinha vivido o sobrenatural. Pedro não tinha experimentado o milagre de Deus na sua vida. Porque Jesus, ele chama Pedro para águas profundas. Pedro está na água rasa. E o nosso Deus é capaz ou não de fazer peixes vir para a água rasa. Se Jesus quisesse, ele fazia todos os peixes e Pedro pescaria em águas rasas. Só que Jesus queria entender e queria que Pedro entendesse que Jesus deveria estar num lugar favorável e que Pedro deveria servi-lo em qualquer situação. Então Jesus vai testando Pedro por níveis. Sabe, vai testando Pedro por níveis para saber se Jesus é ou não é prioridade na vida dele. E é isso que acontece. Porque a gente tem que entender que nós não somos nada. Porque se Pedro não quisesse, não obedecesse a Jesus, a palavra do Senhor fala que tinha 2 barcos. Ou seja, se Pedro não faz, Jesus usa o outro barco. Se Pedro diz que não, o outro barco vai ser abençoado, outra família vai ser abençoada e você sofrerá as consequências por dizer não para Jesus. Ele é bem claro no texto, havia 2 barcos e Jesus escolheu o de Pedro. Ei, você não está aqui no altar, você não está aqui na igreja porque você é o melhorzinho, não. Existem pessoas melhores que você. Você não foi escolhido porque a sua voz é melhor, porque você prega melhor, porque você tem talento extraordinário. Ei, não, quem escolheu você foi Jesus. Jesus olhou para você e sabia, ele precisa de mim. Não é Jesus que precisa de você. Ele te usa, ele te escolhe porque você precisa dele. Jesus estava querendo mostrar isso para Pedro. Para Pedro não ousar chegar e dizer porque é meu barco que está sendo abençoado. É para Pedro nem ousar e dizer, é porque sou eu, Pedro. Não é porque é você, Pedro. Havia 2 barcos. Se você não fizer, ele levanta outro e faz ainda melhor. Entenda isso. Ninguém é insubstituível. No momento que você não quiser servir no altar, Deus levanta outro. Nem que possível seja, traz do mundo, restaura, faz ser bênção e vem para o seu lugar. Agora é você que sofrerá a consequência. Porque foi a palavra que Mardoqueu deu para Esther. Esther não vai se colocar no lugar de rainha, não. Não vai tomar uma situação, não. Não tem problema. Deus vai levantar outro e vai salvar o seu povo. Agora é você e a sua casa que morrerá. Entenda isso. Ou se coloca na posição de vaso usado por Deus, ou você e a sua casa sofrerão as consequências. Jesus não precisa usar barco de ninguém. Certa feita, estava no monte orando, desce, os seus discípulos já tinham ido na frente, já estava na metade do lago, está tendo tempestade, e a palavra do Senhor diz, e Jesus andou sobre as águas. Ele não precisa do teu barco, ele não precisa de você. Não é porque você é boazinha, não é porque você tem talento, não é porque você é escolhida, é porque você que precisa. É porque você que necessita dele. E é isso que Jesus está falando com Pedro. Dizendo, Pedro, leva para águas mais profundas. Afasta esse barco e vai pescar. Aí Pedro olha para Jesus e diz, mestre, eu trabalhei a noite inteira. Senhor, o que eu fiz não foi brincadeira, não. Eu me esforcei. Eu não cheguei lá, joguei qualquer rede e vim embora, não. Mestre, eu trabalhei a noite inteira. Eu me esforcei. Eu me dediquei. Eu dei o meu melhor. E o Senhor ainda está me mandando voltar lá para o mar e pescar mais uma vez. Só que ele entende uma coisa.
Se Jesus manda, mesmo que o cenário pareça contrário, se Jesus manda, mesmo que a situação não pareça favorável, é melhor obedecer, porque tem milagre vindo aí. Ei, começa a obedecer. Ah, mas o médico disse que não tem mais jeito. Mas se o Deus mandou, começa a obedecer. Ah, mas todo mundo diz que não tem emprego, não tem como arrumar trabalho em Mari. Ei, mas se o Deus mandou, obedeça. Obedeça a voz do teu Deus, mesmo que o cenário pareça contrário. Começa a crer, porque Pedro olha para Jesus e diz: mestre, eu trabalhei a noite inteira, mestre, eu me esforcei, eu me dediquei, mas por causa da tua palavra, eis que eu vou obedecer. Por causa da tua palavra, mestre, eu lançarei as redes. E quando ele lançou a rede, foi tanto do peixe que até os barcos do lado foi abençoado. Só que Jesus queria de Pedro o quê? Águas profundas. Pedro estava no raso, e o nosso Deus poderia fazer com que os peixes viessem no raso. Só que Jesus queria que Pedro mergulhasse em águas profundas. Então Jesus diz: Pedro, vai para as águas profundas, porque a pescaria que eu quero fazer na tua vida é grande. Porque o que eu quero fazer na tua vida é extraordinário. Só que nós somos a igreja que quer viver milagres profundos com uma vida rasa. Nós somos a igreja que clama por milagres de águas profundas, mas vive uma vida rasa. Milagres profundos não vivem em água rasa. Quero que você entenda isso essa noite. Milagres de águas profundas não se vive em águas rasas. Você tem trabalhado e você tem atrapalhado a graça de Deus sobre a tua vida. Você tem atrapalhado e impedido o sobrenatural de Deus na tua vida por viver no raso. Só que Deus te convida essa noite a águas profundas. E eu te convido a ficar de pé nesta noite. Deus te convida a viver milagres de águas profundas. Sai do raso, sai da beira, mergulha por completo. Estamos em campanha. Campanha essa de profetizar graça sobre a tua vida. Campanha essa de profetizar que Deus vai fazer na tua vida, que Ele tem algo extraordinário para operar na tua vida. E a palavra que Ele lança sobre a tua vida é milagres profundos, vida profunda. Sai do raso. Eu te convido a vir aqui na frente para receber oração. E neste momento a gente, o obreiro, vai estar aqui na frente e vai estar impondo as mãos, dizendo: vai viver milagres profundos, vai experimentar o sobrenatural, vai sair do raso. Chega de coisa pequena, chega de coisa pequena. Deus quer dar algo grande, Deus quer dar algo profundo. Clame e peça aos céus essa noite. É milagre profundo, Senhor. É milagre profundo que eu quero. É busca profunda que eu quero. É o sobrenatural que eu quero. Chega do raso da minha vida. Chega do raso. Chega do pequeno. Eu quero o extraordinário. Essa vai ser a tua oração hoje. Águas profundas. Milagres grandes. Bênçãos grandes. Comece a crer no Deus que você serve. E a palavra liberada esta noite é milagres grandes, águas profundas. Entenda, o reino de Deus é tomado à força. Tome a força, o milagre de Deus para a tua vida. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, queremos falar sobre a tua igreja. Neste momento queremos profetizar sobre a tua igreja. Queremos profetizar sobre os teus filhos. Chega do raso, chega do pequeno, Pai, chega do vazio. Senhor, nós profetizamos vida cheia de graça, vida cheia de renovo, vida cheia de ti, ó Pai. Repreenda todo espírito contrário. Repreenda todo espírito, meu Deus, que faz o teu filho viver uma vida medíocre, meu Deus.
Deus. Comece agora a declarar. Comece agora a